Você já parou para refletir sobre os tipos de pessoas que realmente estão em risco de condenação eterna? Pode parecer um assunto pesado, mas é um tema vital para a nossa vida espiritual. Muitas vezes, nos apegamos a uma visão de que todos estão destinados a um final feliz, que todo caminho leva ao mesmo lugar. Mas a verdade é bem diferente e, se não tomarmos cuidado, podemos nos enganar com a ideia de que, por simplesmente estarmos seguindo o fluxo, estamos livres de um destino trágico. A Bíblia é clara e direta sobre quem está realmente em risco de ir para o inferno. E, pasme, o que muitas pessoas consideram como normal, na verdade, é o caminho para a destruição eterna. Se você acha que só os criminosos, assassinos ou os maus vão para o inferno, você está cometendo um grande erro. A verdade que poucos querem encarar é que existem 8 tipos de pessoas descritas nas Escrituras que têm o destino selado, caso não se arrependam. Agora você está se perguntando, será que eu estou em risco também? Pode parecer um choque, mas é essencial entender como a Bíblia define o que realmente nos separa de Deus e nos leva ao inferno. Não se engane, o tempo de tomar decisões está se esgotando, e antes que você decida fechar os olhos para esse assunto, saiba que você tem uma segunda chance para mudar sua trajetória. Mas o que acontece quando essa chance acaba? O julgamento final será implacável, e ninguém estará preparado para as consequências de ignorar a verdade. Vamos explorar cada tipo de pessoa e entender de uma vez por todas quem está realmente em risco. Não se trata de um alerta apocalíptico apenas para assustar, mas para que você enxergue a realidade espiritual e possa tomar a melhor decisão enquanto ainda há tempo. O que você fizer agora pode determinar se você está a caminho do céu ou do inferno. Não é tarde demais para mudar, mas será tarde quando o fim chegar. Você já pensou no que significa rejeitar a fé em Cristo? Quando a Bíblia fala dos ímpios, ela não está se referindo apenas àqueles que cometem grandes atrocidades, mas àqueles que deliberadamente se afastam de Deus, recusando a salvação oferecida por Jesus. A Bíblia é clara em João 14:6, onde Jesus afirma: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." O destino daqueles que escolhem não acreditar nele é a separação eterna de Deus, um destino temeroso, conhecido como inferno. A rejeição à fé em Cristo não é uma simples escolha, é um erro que tem consequências eternas. Muitas pessoas vivem suas vidas de forma independente, achando que podem seguir por conta própria, sem a necessidade de um Salvador. Elas acreditam que podem ser boas o suficiente por seus próprios méritos. Mas a verdade é que sem Cristo, ninguém pode ser considerado justo aos olhos de Deus. A salvação é uma dádiva gratuita, mas exige fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se rejeitarmos essa dádiva, então estamos rejeitando o único caminho para a verdadeira paz e salvação. Não importa o quanto tentemos, sem a fé em Cristo, o nosso destino é a condenação eterna. Imagine um cenário simples. Você tem a oportunidade de aceitar um presente valioso, algo que pode mudar sua vida para sempre. Mas você escolhe ignorá-lo. Isso é o que acontece quando uma pessoa rejeita a fé em Cristo. Não é apenas uma questão de ignorar, mas de tomar uma decisão ativa de afastar-se de Deus. Isso acontece por meio de orgulho, vaidade ou até mesmo indiferença. A rejeição à fé não é um erro acidental, é uma escolha consciente, alimentada pela maldade de um coração endurecido, e por mais que seja difícil admitir, leva a pessoa para a destruição. A Bíblia é muito clara sobre as consequências dessa escolha. No julgamento final, todos terão que prestar contas a Deus, e aqueles que rejeitaram a fé em Cristo não terão defesa. Não há segundas chances, e a separação de Deus será eterna. As pessoas podem tentar se enganar, achar que podem viver bem sem Cristo, mas a Bíblia diz que no final, o julgamento será justo e implacável. Aqueles que rejeitam Jesus serão levados para longe de sua presença, onde a tristeza, o sofrimento e a dor serão eternos. O inferno, com todo o seu tormento, será o destino dos ímpios que não se arrependerem. Pense nos dias de hoje. Quantas pessoas ao seu redor, mesmo conhecendo a verdade sobre Cristo, ainda o rejeitam? Seja por orgulho, seja por astúcia, seja por pura ignorância, o resultado é o mesmo:
uma vida perdida e uma eternidade separada de Deus. Não se trata de ser uma boa pessoa ou de fazer boas ações, mas sim de reconhecer que ninguém pode alcançar a salvação por seus próprios méritos. Jesus é o único caminho, e aqueles que escolhem ignorá-lo estão se direcionando para o abismo da perdição eterna. Talvez você conheça alguém que já ouviu sobre Jesus, mas por algum motivo se afastou de sua fé ou nunca a aceitou de coração. Ou talvez você mesmo já tenha se sentido tentado a seguir por outros caminhos, achar que pode resolver tudo sozinho. A tentação de seguir nossos próprios desejos e planos pode ser forte, mas a Bíblia nos alerta sobre o fim dessa escolha. A rejeição de Cristo leva à escravidão do pecado e, eventualmente, ao inferno. A vida sem Cristo é como andar sem direção, à mercê das tempestades da maldade que correm por este mundo. Mas o caminho com Cristo é a única verdadeira segurança. Um exemplo clássico de rejeição à fé é a figura de Faraó no Antigo Testamento. Mesmo diante dos sinais e maravilhas feitas por Deus, ele persistiu em seu orgulho e maldade, rejeitando a verdade. E no fim, ele e seu exército foram destruídos no mar. O que vemos aqui é o reflexo do destino de todos os que rejeitam a Deus. Uma luta contra o inevitável, uma batalha que não podem vencer. As pessoas podem resistir a Deus agora, mas no fim, o julgamento será final e sem volta. Quando nos afastamos de Cristo, o pecado toma conta de nossas vidas de forma insidiosa. A maldade começa a dominar e as escolhas erradas parecem cada vez mais atraentes. A astúcia do inimigo está em fazer com que aceitemos um caminho que nos afasta cada vez mais de Deus, nos convencendo de que podemos viver bem sem Ele. Mas a verdade é que, sem Cristo, nossa vida não tem direção e nossa eternidade é marcada pela separação definitiva de Deus. Não podemos continuar ignorando a gravidade da situação, pois cada escolha nos leva para mais perto do julgamento final. O inferno não é apenas um conceito medieval ou uma fantasia. A Bíblia fala sobre ele de forma direta e contundente. É um lugar de sofrimento eterno, onde aqueles que rejeitaram a Cristo passarão a eternidade, separados do amor de Deus. A rejeição à fé não é um ato insignificante, é a decisão de viver sem a presença de Deus para sempre. E por mais que tentemos escapar da realidade dessa separação, ela é inevitável para aqueles que não se arrependem e se entregam a Cristo. Não existe segunda chance após a morte. Então, como evitar ser parte dos ímpios que rejeitam a fé em Cristo? A resposta está em aceitar Jesus como o único caminho, a única verdade e a única vida. A fé verdadeira em Cristo transforma, renova e conduz à salvação eterna. Aquele que aceita a Cristo se torna uma nova criatura, deixando o pecado e a maldade para trás e se preparando para a vida eterna com Deus. A única chance que temos de escapar do inferno e alcançar o céu é através de uma fé genuína, arrependendo-se de nossos pecados e seguindo a Cristo. Não deixe para amanhã o que pode mudar sua vida hoje. Às vezes, o pecado se torna um hábito, uma prática diária que se enraiza profundamente em nossa vida, como se fosse algo inofensivo. Mas, na realidade, ele é uma semente de maldade que cresce e contamina o nosso ser. A Bíblia não ignora esse tipo de comportamento. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, é dito claramente que aqueles que persistem na prática do pecado, sem arrependimento, não herdarão o reino de Deus. Isso é um aviso severo. Quando uma pessoa se entrega ao pecado de forma habitual, ela está escolhendo, de fato, se afastar de Deus. E ao fazer isso, o destino que a aguarda é trágico e eterno. A verdade é que o pecado habitual é como uma prisão que vai aprisionando a alma. Muitas vezes, as pessoas começam a cometer um pecado com uma simples desculpa. Pode ser um roubo pequeno, uma mentira inofensiva, uma fofoca que não machuca ninguém. Mas com o tempo, essas pequenas falhas vão se acumulando e logo se tornam uma forma de vida. Elas se tornam viciadas em seus pecados, se tornando cegas à verdade e se afastando cada vez mais de Deus. E sem o arrependimento sincero, o caminho se torna mais estreito até que a porta da salvação se fecha. A persistência no pecado sem se arrepender é como uma bomba relógio prestes a explodir. As pessoas que vivem nesse ciclo, com a maldade alimentada pela astúcia do inimigo,
Muitas vezes não percebem que estão caminhando para a destruição. Talvez se sintam bem por um tempo, mas quando a morte chegar, o julgamento final será implacável. O inferno para essas pessoas será o destino final, pois a separação de Deus é uma consequência inevitável para aqueles que escolhem viver no pecado sem se arrepender. O que muitas vezes as pessoas não percebem é que o pecado habitual não afeta apenas o indivíduo. Ele tem um impacto profundo sobre todos ao seu redor. A mentira, a fornicação, o roubo, a inveja, entre outros, não só prejudicam a relação com Deus, mas também destroem as relações interpessoais. Imagine uma pessoa que mente constantemente. Essa mentira se torna uma parte de quem ela é, afetando sua credibilidade, destrói sua confiança e prejudica a sua vida social e profissional. Assim também acontece com o pecado no relacionamento com Deus. Ele separa, afasta, destrói, e as consequências vão além da vida presente. O arrependimento, portanto, é fundamental. A Bíblia nos dá uma segunda chance para abandonar esse ciclo. 1 João 1,9 afirma que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas é preciso ser sincero, não apenas lamentar os efeitos do pecado, mas ter um verdadeiro desejo de mudança. Se o arrependimento for genuíno, o perdão de Deus está garantido. O pecado deixa cicatrizes, mas não é invencível. A graça de Deus é mais poderosa que qualquer maldade enraizada em nossos corações. O problema é que muitas pessoas se tornam complacentes com seus pecados. Elas se adaptam à sua condição, achando que já não tem mais jeito ou que todos fazem isso. Mas o que acontece quando alguém decide continuar em seu pecado habitual, sem lutar contra ele? Ela se torna insensível à voz de Deus. O Espírito Santo tenta falar, alertar, guiar, mas a pessoa se torna cada vez mais insensível, mais endurecida. A Bíblia fala sobre esse endurecimento como um processo que vai tornando o coração impenetrável à graça divina, e a pessoa fica cada vez mais longe da salvação. Pode ser difícil romper com o pecado habitual. Muitas vezes, ele tem raízes profundas, ligadas a traumas do passado, inseguranças, ou simplesmente ao desejo desenfreado de satisfazer a carne. Por exemplo, uma pessoa viciada em pornografia pode achar que nunca vai conseguir vencer esse hábito. A tentação é forte e a luta contra ela é real. Mas a Bíblia nos diz que não estamos sozinhos nessa luta. Em 1 Coríntios 10:13, Deus promete que não vos sobreveio nenhuma tentação, senão a humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, além do que podeis resistir. A vitória sobre o pecado, mesmo os mais enraizados, é possível com a ajuda de Deus. Um exemplo prático para se livrar do pecado habitual é colocar barreiras em sua vida. Se você luta contra a tentação da mentira, por exemplo, comece a praticar a verdade em pequenas coisas, até em situações onde ninguém estará vendo. Se o pecado é a ira, procure a paz em oração e evite situações que te desencadeiam. São esses pequenos passos que, com a ajuda de Deus, podem resultar em grandes mudanças. A verdade é que, quando tomamos a decisão de mudar, Deus nos dá a força necessária para romper com o pecado e viver uma vida transformada. Mas o pecado habitual também afeta a nossa relação com os outros. A Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e isso inclui estar consciente de como nossas ações afetam os outros. Imagine que você sempre seja desonesto com seus amigos e familiares. Como essa mentira e engano afetam os relacionamentos ao seu redor? São feridas que deixam marcas profundas. Deus nos chama a uma vida de transparência e honestidade. Viver de maneira diferente, vivendo de acordo com os princípios divinos, não é apenas uma escolha pessoal, mas um reflexo de amor pelo próximo. Finalmente, o que a Bíblia nos ensina é que, sem arrependimento, o pecado habitual nos separa de Deus. E a separação de Deus é o verdadeiro inferno. Ele não é apenas um lugar, mas a ausência de sua presença. Então, se você está preso a um ciclo de pecado e acha que não há mais saída, lembre-se, Deus está sempre pronto para te dar uma segunda chance. O inferno não é o fim, mas a escolha de permanecer no pecado sem arrependimento. Quando escolhemos seguir a Cristo e viver pela sua graça, a vitória sobre o pecado é garantida.
O mundo está cheio de mestres e líderes religiosos que, sob o disfarce da fé, pregam mensagens distorcidas e enganosas. Eles utilizam o nome de Deus para se promover, manipulando aqueles que muitas vezes buscam respostas sinceras sobre a vida e a fé. Jesus já advertia sobre eles em Mateus 7:15 e 20, dizendo: Cuidado com os falsos profetas, que se vestem como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Esses líderes podem parecer bons e piedosos, mas no fundo estão guiando muitos para a perdição. Falsos mestres não se limitam àqueles que usam roupas de sacerdote ou que lideram grandes igrejas. Eles podem se manifestar em qualquer lugar onde o nome de Cristo seja usado para manipular as pessoas. Como a astúcia do inimigo, eles sabem exatamente como se apresentar, falando palavras suaves e prometendo benefícios temporários, enquanto suas verdadeiras intenções são destruir a fé dos incautos. O problema é que, ao aceitarmos cegamente esses líderes, nos afastamos da verdadeira palavra de Deus, colocando nossa alma em risco. A diferença entre um líder verdadeiro e um falso está em sua mensagem. O verdadeiro mestre prega a salvação por meio de Cristo, o arrependimento dos pecados e a busca pela santidade. Já os falsos mestres, muitas vezes, pregam um evangelho de prosperidade, de autoajuda ou de tudo o que você quer, você pode alcançar, desviando os olhos das pessoas de Jesus e colocando-os em um caminho perigoso de falsas promessas. O julgamento final para eles será cruel, pois sua astúcia será exposta, e como a Bíblia diz, muitas almas irão se perder por causa deles. Mateus 23, 13 e 15. Imagine alguém que se levanta em nome de Cristo, mas prega apenas sobre a riqueza material e o poder pessoal. Esse tipo de ensino, aparentemente inocente, leva as pessoas a acreditarem que a felicidade está em bens terrenos, e não na verdade do Evangelho. No entanto, os frutos desse tipo de ensino são sempre amargos. Não há verdadeira paz, apenas um vazio interior que nunca pode ser preenchido. Quando a promessa de prosperidade não é cumprida, as pessoas caem em desesperança e desilusão, sem saber que foram vítimas de uma farsa religiosa. A pior parte de ser guiado por falsos mestres é que as pessoas se afastam da verdadeira fonte de salvação, Jesus Cristo. Esses líderes manipulam a fé das pessoas de tal maneira que elas começam a confiar mais nas palavras deles do que nas escrituras sagradas. Ao invés de buscar o reino de Deus e a sua justiça, muitos acabam buscando seu próprio bem-estar, acreditando que essa é a vontade de Deus. O pecado e a maldade entram em suas vidas sem que percebam, e o destino eterno, sem arrependimento, se torna cada vez mais certo. Mas o que fazer para evitar cair nas armadilhas dos falsos mestres? A Bíblia nos dá uma resposta clara. Examinai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. O crente deve estar constantemente em oração, buscando a verdade de Deus e estando atento às doutrinas que não estão de acordo com a palavra. Para se proteger da astúcia dos falsos mestres, é preciso estudar a Bíblia, compreender seus ensinamentos e, mais importante, manter uma vida de comunhão com Cristo. Ele nos guiará em todas as coisas, e com sua ajuda, podemos discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Falsos mestres não só desviam as pessoas do caminho certo, mas elas se tornam cúmplices do erro. Quando seguimos seus ensinamentos distorcidos, não apenas nos prejudicamos, mas também contribuímos para o sofrimento de outros. O pecado é contagiante, e a maldade desses mestres pode se espalhar para muitas vidas. Por isso, é vital que, como cristãos, sejamos luz para os outros, denunciando o que é errado e apontando para a verdade de Cristo. Deixar de alertar os outros é uma maneira de se tornar cúmplice do engano. Os falsos mestres são aqueles que se aproveitam da confiança do rebanho para engordar suas próprias vidas. Eles vivem no luxo e no poder, enquanto suas ovelhas, muitas vezes, vivem em dificuldades, buscando algo que não pode ser encontrado. E no final, o julgamento de Deus será severo. O inferno será o destino desses líderes que distorceram as Escrituras e enganaram os fiéis. A Bíblia é clara sobre isso. Aqueles que ensinam o erro e distorcem a verdade terão um juízo mais severo. Tiago 3:1. E o que dizer de nós, como seguidores?
Não devemos deixar que a confiança nos outros nos cegue para a verdade. Quando escolhemos seguir um líder, devemos examinar sua vida, suas palavras e suas ações. O verdadeiro líder sempre apontará para Cristo, não para si mesmo. Ele nos conduzirá à humildade e ao arrependimento, e nunca nos afastará de Deus. Por isso, se alguém, por mais piedoso que pareça, desvia o foco de Cristo e da verdadeira palavra de salvação, essa pessoa deve ser vista com cautela. Se você está seguindo alguém que prega algo diferente de Cristo, pare e reflita. O julgamento final será um momento de exposição de toda a mentira, e nenhum falso mestre escapará de sua responsabilidade. Lembre-se de que a salvação verdadeira não se encontra em promessas de riquezas ou de uma vida sem problemas, mas na entrega total a Cristo, no arrependimento dos pecados e na vida de santidade. Fique atento e busque sempre a verdade nas Escrituras, pois só assim você poderá ser realmente livre da astúcia dos falsos mestres. O que vem à sua mente quando pensa em idolatria? Talvez você imagine figuras de deuses antigos ou estátuas adornadas com ouro e prata. Porém, a idolatria vai muito além disso. Em seu sentido mais profundo, idolatria é qualquer coisa ou pessoa que tome o lugar de Deus em nosso coração. Pode ser a busca por poder, dinheiro, fama ou até mesmo relacionamentos. A Bíblia é clara: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Quando escolhemos qualquer outra coisa além de Deus como nosso foco, estamos colocando algo no lugar dele, e essa escolha nos leva a um caminho de destruição e perdição. O pecado da idolatria não é apenas uma questão de adorar imagens ou figuras. Muitas vezes, ele se disfarça em nossas vidas cotidianas de maneira bem mais sutil. Pode ser a obsessão por um trabalho, uma obsessão por bens materiais, ou até mesmo o culto ao ego. O problema é que, quando colocamos algo acima de Deus, nos tornamos cegos para a verdadeira essência da fé. O julgamento final será um reflexo de todas as escolhas que fizemos, e a idolatria será uma das maiores acusações contra os ímpios, pois ela nos afasta do único e verdadeiro Deus. Pode parecer inofensivo, até normal, desejar o sucesso, o reconhecimento ou a riqueza. Mas quando essas coisas se tornam o nosso único objetivo, nossa vida perde o propósito real. A idolatria se instala de forma silenciosa e começa a dominar nossas ações, pensamentos e desejos. Por exemplo, alguém que trabalha incansavelmente, sacrificando a própria saúde e relacionamentos, com o único objetivo de alcançar fama e dinheiro, está na prática adorando o Deus do sucesso. E ao fazer isso, ela se distancia da verdadeira paz e felicidade que só podem ser encontradas em Cristo. Olhe ao seu redor, e você verá como a idolatria se espalha. O culto à celebridade, a adoração à riqueza e a busca incessante por status social são apenas algumas das formas modernas de idolatria. E, infelizmente, essas falsas adorações são promovidas em todos os lugares, na mídia, nas redes sociais, nas conversas cotidianas. A ideia de que precisamos ser mais e ter mais para sermos felizes e completos é uma mentira que alimenta a idolatria moderna. Mas, como diz a Bíblia, o que é ganho no mundo não é o que nos traz verdadeira satisfação. O coração que busca essas coisas como um fim em si mesmo está fadado à insatisfação eterna. A Bíblia nos alerta severamente contra a idolatria, especialmente em Apocalipse 21:8. Onde os idólatras têm seu lugar no lago de fogo. Parece forte, mas a verdade é clara. A idolatria não é uma questão simples de escolhas pessoais, mas de um compromisso com algo ou alguém que substitui a adoração de Deus. Quem escolhe seguir esses falsos deuses, seja no campo da fama, poder ou até mesmo na satisfação de desejos egoístas, está se afastando da verdade e se aproximando da condenação eterna. Por mais que os ídolos modernos possam parecer atraentes, a realidade é que eles nos aprisionam. Quando colocamos algo ou alguém no lugar de Deus, começamos a viver em uma prisão de insatisfação e desejo constante. Nunca é o suficiente, e a busca interminável por mais nos consome. Por exemplo, muitos que buscam a fama sentem um vazio que nunca conseguem preencher, pois sua identidade está ligada àquilo que é passageiro, e não ao eterno. A Bíblia nos chama a ser satisfeitos em Deus.
pois Ele é a nossa verdadeira fonte de felicidade e contentamento. Filipenses 4:11. E o que dizer dos seguidores da idolatria? Eles são aqueles que, em sua busca por algo que preenche o vazio em seus corações, acabam sendo enganados pela falsa promessa de satisfação. O que esses seguidores não sabem é que estão apenas alimentando um ciclo de insatisfação. O pecado da idolatria vai além dos ídolos visíveis. Ele entra nos corações das pessoas e as aprisiona em um ciclo vicioso de buscas ilusórias. Por exemplo, aqueles que buscam incessantemente o poder podem achar que o alcançarão, mas no final, o que eles realmente ganham é a destruição da alma. É claro que a verdadeira adoração deve ser direcionada a Deus e a Ele somente. A Bíblia diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Esse é o primeiro mandamento. Quando colocamos qualquer coisa à frente de Deus, estamos violando esse mandamento fundamental. E no fim das contas, nossa salvação depende de nossa relação com Ele. A idolatria não só nos afasta de Deus, mas impede que vivamos a vida plena que Ele preparou para nós. Para quebrar as correntes da idolatria, precisamos começar a enxergar as coisas de maneira diferente. Devemos reconhecer que tudo o que possuímos, todo o sucesso e felicidade que buscamos, vem de Deus. Em vez de buscar o reconhecimento dos outros, devemos buscar agradar a Deus em todas as nossas ações. Isso não significa que devemos ser indiferentes ao mundo ou ignorar nossas responsabilidades, mas que devemos colocar Deus em primeiro lugar, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. O que está em jogo aqui não é apenas a nossa vida aqui e agora, mas a eternidade. Aqueles que se dedicam à idolatria, seja de objetos, status ou qualquer outra coisa, podem achar que estão vivendo uma vida plena, mas no fim, eles enfrentarão o julgamento final. E nesse julgamento, nada será mais importante do que a nossa adoração a Deus. O inferno é o destino daqueles que não reconheceram essa verdade e não se arrependeram de seus ídolos. A única verdadeira salvação está em render-se a Deus e adorá-lo. Acima de tudo, o orgulho é uma das armadilhas mais perigosas em que o ser humano pode cair. Muitas vezes, disfarçado de confiança ou até mesmo de autoestima, o orgulho se infiltra nos corações e começa a tomar o controle. Quando a pessoa se vê como autossuficiente, sem a necessidade de Deus ou da sua ajuda, ela está alimentando uma grande mentira. A Bíblia é clara ao nos dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. O orgulho cria uma barreira entre nós e Deus, tornando impossível recebermos a sua graça. A pessoa orgulhosa é aquela que acredita que pode tudo por si mesma, sem ajuda de ninguém, e muito menos de Deus. Ela se orgulha de suas conquistas, do seu sucesso, e muitas vezes despreza os outros. Essa atitude nasce de uma mente que não reconhece que tudo o que tem vem de Deus, e que sem Ele nada pode ser feito. O orgulho, portanto, é a semente da separação, a princípio de um caminho que leva à destruição. Por mais que uma pessoa pense que está no controle, a verdade é que o orgulho a deixa cega para a realidade. Ela não é nada sem Deus. Lembre-se da história de Nabucodonosor, o rei que, em seu orgulho, olhou para a cidade de Babilônia e se vangloriou dizendo: "Não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa do meu reino, pelo poder da minha majestade?" Daniel 4:30. Mas logo ele foi humilhado e perdeu tudo o que tinha. O orgulho não só nos afasta de Deus, mas também nos coloca em uma posição vulnerável para a queda. O que parecia ser um sucesso grandioso para Nabucodonosor se tornou um pesadelo, e ele teve que aprender da maneira mais difícil que ninguém pode se exaltar acima de Deus sem sofrer as consequências. O orgulho também afeta nossa relação com os outros. Ele cria uma mentalidade de superioridade, onde a pessoa sente que está acima das outras. Isso não só destrói relacionamentos, mas também impede que a pessoa reconheça seus próprios erros. Em vez de buscar humildemente o perdão de Deus e dos outros, o orgulhoso se recusa a se arrepender, acreditando que não precisa de perdão. Essa atitude é um dos maiores obstáculos para o arrependimento genuíno e, como resultado, leva à condenação eterna. O orgulho, por sua própria natureza, nega a necessidade de transformação.
Em nosso cotidiano, podemos observar o orgulho em muitas formas, seja em nossa maneira de falar com os outros, em como lidamos com os desafios da vida, ou em como tratamos os mais humildes. Muitas vezes, o orgulho se disfarça de autossuficiência. Eu não preciso de ajuda. Eu posso fazer isso sozinho. Não preciso de Deus para ser feliz. Mas a verdade é que a verdadeira felicidade e paz só vem quando reconhecemos que somos dependentes de Deus em tudo. O orgulho nos afasta dessa verdade e nos impede de receber o melhor que Deus tem para oferecer. A Bíblia nos ensina que o caminho para a verdadeira grandeza não é através do orgulho, mas da humildade. Jesus, em sua vida na terra, nos mostrou que a verdadeira grandeza está em servir aos outros e em se humilhar diante de Deus. Ele disse em Mateus 23:12, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. A humildade nos permite ser moldados por Deus, enquanto o orgulho nos torna resistentes à sua obra em nossas vidas. Quando aprendemos a reconhecer nossa dependência de Deus, abrimos espaço para Ele agir em nós e por nós. O que fazer então para quebrar o ciclo do orgulho e da autossuficiência? O primeiro passo é reconhecer que sem Deus, nada somos. A oração e a reflexão constante sobre nossa vida são formas poderosas de evitar o orgulho. Quando oramos e pedimos a Deus para nos mostrar onde estamos falhando, Ele é fiel para nos guiar. Também devemos praticar a gratidão em nossa vida diária, reconhecendo que tudo o que temos é um presente de Deus. Isso nos ajuda a manter o coração humilde e a não sucumbir ao desejo de nos colocar acima dos outros. A verdadeira liberdade e vitória sobre o orgulho vem quando abandonamos a ideia de que somos autossuficientes. A Bíblia nos ensina que sem mim nada podeis fazer. João 15:5. A vida sem Cristo, sem reconhecer a nossa necessidade dele, é uma vida de falsa independência, que nos leva a um caminho de destruição. Quando aceitamos nossa dependência de Deus, experimentamos uma paz e uma liberdade que o orgulho jamais pode oferecer. A humildade, por sua vez, nos abre a porta para a verdadeira grandeza diante de Deus. Em relação aos outros, a humildade nos leva a servir, a reconhecer as necessidades dos outros e a ser sensível ao sofrimento alheio. O orgulhoso, por outro lado, está tão focado em si mesmo que se torna insensível às dificuldades dos outros. A humildade, no entanto, nos permite olhar para as outras pessoas com compaixão e agir de forma que abençoemos suas vidas. Em vez de buscar ser reconhecido, o humilde busca servir e ajudar aos outros, sempre apontando para Deus como a fonte de toda bondade e graça. No final das contas, o orgulho é a maior barreira entre o ser humano e Deus. A Bíblia é clara. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Aquelas pessoas que se orgulham de si mesmas, que não se submetem a Deus e acreditam que podem viver sem sua orientação, terão seu destino selado no julgamento final. O inferno, como um lugar de separação eterna de Deus, será o destino daqueles que não aprenderam a humildade, que não reconheceram sua necessidade de arrependimento e perdão. O orgulho é uma prisão, e a única maneira de escapar é se humilhar diante de Deus e buscar sua graça. A mentira é uma das ferramentas mais poderosas que o inimigo usa para enganar as pessoas. Não importa o quanto tentemos justificar ou minimizar a gravidade da mentira, a verdade é que a Bíblia condena claramente a prática de distorcer a realidade. Em Apocalipse 21:8, os mentirosos têm um lugar reservado no lago de fogo, onde serão separados de Deus para sempre. Pode parecer algo simples, uma pequena mentira aqui e ali, mas na realidade, as mentiras abrem portas para a maldade e a destruição. A mentira é um pecado que, ao contrário do que muitos pensam, não tem nível ou gravidade relativa. Ela é simplesmente pecado. A mente humana tem uma tendência natural a criar justificativas para os erros que comete. E isso é especialmente verdade no caso das mentiras. Quando uma pessoa mente, ela geralmente busca se proteger ou proteger os outros. No entanto, a Bíblia nos ensina que, mesmo em situações difíceis, a verdade deve ser sempre nossa escolha. O engano leva à manipulação, e o que começa como uma pequena mentira se transforma em uma teia complexa de engano, que no fim das contas, nos separa de Deus.
Não importa o quanto você tente disfarçar ou minimizar, a mentira nunca traz paz. Ao contrário, ela envenena a alma. O problema dos mentirosos e enganadores é que eles não estão apenas prejudicando a si mesmos, mas também aos outros. Mentir é uma maneira de manipular a realidade, distorcer os fatos e controlar situações em benefício próprio. Mas as consequências dessa atitude são devastadoras. As pessoas que se deixam enganar por mentirosos acabam perdendo a confiança, ficando perdidas na confusão das mentiras. Isso cria um ciclo de desconfiança e separação, não só entre as pessoas, mas também de Deus. O julgamento final será um momento de exposição, onde cada mentira será revelada e cada engano desfeito. As mentiras, muitas vezes, são tão bem estruturadas que quem as diz pode até mesmo acreditar nelas. É o que os teólogos chamam de auto-engano. Um mentiroso, ao longo do tempo, começa a acreditar que o que está dizendo é verdade, porque ele mesmo se convenceu disso. Mas a Bíblia alerta: os ímpios, por suas mentiras, não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. A pessoa que escolhe viver uma mentira acaba se afastando da verdade e, consequentemente, de Deus. E a consequência disso é a separação eterna, sem segunda chance após a morte. A mentira é um pecado profundo, pois ela quebra a confiança, destrói relacionamentos e cria uma separação irreparável. Isso não se limita a mentiras grandes ou pequenas, mas abrange qualquer distorção da verdade, seja para ganhar uma vantagem, proteger-se ou evitar consequências. Como a Bíblia diz, a verdade vos libertará. João 8:32. Quando escolhemos viver na verdade, estamos escolhendo a liberdade de espírito, a paz com Deus e com os outros. A mentira, por sua vez, aprisiona, deixando a pessoa em um ciclo contínuo de engano, que leva ao afastamento de Deus. Se você já mentiu, sabe que, em algum momento, a verdade sempre vem à tona. Mesmo que você consiga esconder por um tempo, as mentiras sempre encontram uma maneira de se revelar. Isso ocorre porque a verdade tem uma força imbatível e, no fim, ela será exposta. A Bíblia nos ensina que devemos ser pessoas de integridade, que buscam sempre a verdade, independentemente das consequências. Não vale a pena ganhar algo de forma desonesta, pois o preço da mentira sempre será mais alto do que qualquer benefício temporário. Um exemplo clássico de mentira nas Escrituras é a história de Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo sobre o valor da venda de uma propriedade. Atos 5, 1-11. Eles queriam parecer mais generosos do que realmente eram, mas sua mentira resultou em consequências trágicas. O julgamento de Deus sobre sua mentira foi imediato e severo. Esse exemplo ilustra a seriedade do pecado de mentir. O engano não passa despercebido por Deus, e ele sempre traz à luz aquilo que foi ocultado. As mentiras podem parecer pequenas, mas elas são um reflexo da corrupção do coração humano e do desejo de enganar. Para evitar cair na armadilha da mentira, devemos cultivar um coração honesto diante de Deus e dos outros. A prática diária da verdade, tanto nas palavras quanto nas ações, é essencial para uma vida de fé autêntica. Isso exige coragem, pois nem sempre é fácil falar a verdade, especialmente quando ela pode nos colocar em situações desconfortáveis. Porém, a Bíblia nos garante que a verdade nos libertará, e viver com integridade nos leva mais perto de Deus, não apenas agora, mas também no julgamento final. A mentira, por mais que traga uma falsa sensação de alívio momentâneo, apenas nos aprisiona em um ciclo de engano que leva à destruição. Como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Comece praticando a verdade em situações simples. Se você cometeu um erro, admita-o. Se alguém te pedir algo, seja honesto. O Senhor nos ensina que, ao sermos fiéis nas pequenas coisas, Ele nos confiará as grandes. Evitar a mentira não é apenas uma questão de não dizer palavras falsas, mas de viver de maneira que reflita a verdade de Cristo em todas as nossas ações. Quando nos rendemos à verdade de Deus, não há espaço para o engano, e o inferno, com todas as suas mentiras e disfarces, não terá domínio sobre nós. O julgamento final trará à tona toda a verdade. Nenhuma mentira permanecerá escondida. Aqueles que vivem nas trevas do engano, afastando-se da verdade, terão que enfrentar a realidade de suas ações diante de Deus. E no final,
Não há lugar para os mentirosos no reino de Deus. O inferno será o destino dos enganadores que se recusaram a se arrepender. Mas para os que escolheram viver na verdade, Deus oferece a salvação e a eternidade em sua presença. A verdade nos liberta, e é nela que devemos encontrar nossa paz e segurança. O ódio, a crueldade e a falta de perdão são alguns dos maiores obstáculos que nos afastam de Deus. A Bíblia nos ensina que devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. Mas, infelizmente, muitas pessoas vivem com corações cheios de rancor, vingança e crueldade. O ódio pode assumir muitas formas, desde atitudes agressivas até o desprezo silencioso, mas todas elas têm um preço alto. Jesus, em Mateus 5,44, nos chama a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Quando escolhemos seguir o caminho da crueldade e da maldade, estamos nos afastando da graça de Deus e nos preparando para um destino trágico e eterno. Quando o ódio domina o coração de alguém, ele se torna uma força destrutiva. Em vez de buscar reconciliação e paz, a pessoa se entrega à vingança e ao desejo de ver o outro sofrer. Isso acontece em relacionamentos familiares, sociais e até mesmo em contextos mais amplos, como o ódio racial ou político. O problema do ódio não é apenas que ele destrói os outros, mas que ele destrói o próprio coração da pessoa que odeia. O pecado do ódio é como uma doença que se espalha pelo coração, cegando a pessoa para a verdade e tornando impossível viver em harmonia com Deus e com os outros. A crueldade muitas vezes se disfarça de justiça ou de uma resposta justa para uma ofensa, mas na realidade, a pessoa que age com crueldade está mais preocupada com sua própria satisfação do que com o bem do outro. A falta de perdão é uma das formas mais visíveis dessa crueldade. Jesus nos ensina que se não perdoarmos os outros, também não seremos perdoados. Mateus 6,15. A falta de perdão cria uma parede entre o ser humano e Deus, tornando impossível alcançar a paz e a verdadeira libertação. Ao invés de viver com amargura, somos chamados a perdoar, assim como fomos perdoados por Deus. A Bíblia fala sobre como a crueldade pode afetar os outros e a nós mesmos, mas também nos ensina que não podemos viver em um estado constante de rancor e ódio. O versículo de Efésios 4:31-32 nos diz: livrai-vos de toda a amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias, bem como de toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O caminho da bondade, da misericórdia e do perdão é o que nos aproxima de Deus. A crueldade, por outro lado, nos separa dele e nos leva à condenação eterna. Pense nos exemplos que vemos no mundo: guerras, conflitos, bullying, racismo e todas as formas de injustiça. Cada uma dessas situações nasce da crueldade humana, do desejo de prejudicar o outro para atingir um objetivo pessoal ou de grupo. Mas a verdade é que a crueldade nunca traz verdadeira satisfação. Por mais que a pessoa tente, a vingança nunca traz paz, apenas mais dor. O pecado da maldade e da crueldade alimenta um ciclo que não tem fim e que nos leva para mais longe da verdadeira justiça de Deus. O julgamento final será a revelação de todo esse mal, e os cruéis serão condenados por sua falta de arrependimento. Para combater o mal da crueldade e do ódio, devemos lembrar do exemplo de Jesus, que perdoou até aqueles que o crucificaram. Ele nos mostrou que a verdadeira força está em perdoar e amar, mesmo quando somos feridos. Essa é a resposta de Deus ao pecado da humanidade: a oferta de perdão, a graça que cobre a maldade, a cura para o ódio. Quando escolhemos seguir esse exemplo, não só nos libertamos do ódio, mas também estamos nos aproximando de Deus, que é misericordioso e cheio de graça. A crueldade também se esconde nas pequenas atitudes cotidianas. Como tratamos o próximo em nossa vida diária? Estamos sendo verdadeiros, respeitosos e gentis? Ou muitas vezes, caímos na tentação de agir com indiferença ou desprezo? Jesus nos chama a amar até mesmo os que nos fazem mal, mas essa tarefa é difícil. Porém, é nesse amor incondicional que encontramos nossa verdadeira libertação. Quando escolhemos ser bondosos,
misericordiosos e perdoadres, seguimos o caminho que Deus preparou para nós, afastando-nos do caminho da destruição. E o que dizer daqueles que cultivam no coração o desejo de vingança, aqueles que não descansam até ver o outro sofrer? A Bíblia nos diz que a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Quando buscamos a vingança por conta própria, estamos usurpando o papel de Deus e nos colocando em uma posição de maldade. Deus, o justo juiz, tem a última palavra sobre todas as ofensas. Quando descansamos nele e deixamos as dores e ofensas nas suas mãos, encontramos paz e justiça de uma maneira que a vingança jamais poderia oferecer. A crueldade tem raízes profundas, que muitas vezes se originam da dor e do sofrimento que alguém experimentou. No entanto, essa dor não justifica a perpetuação do ódio. A cura vem do perdão, e a cura do perdão começa quando decidimos parar de alimentar o ódio e a crueldade dentro de nós. Isso exige uma mudança de coração, algo que só Deus pode realizar em nós. Ele nos chama a ser pacificadores, a espalhar amor, a estender a mão ao próximo, independentemente de suas falhas ou maldades. É dessa forma que nos libertamos do ciclo da crueldade. O inferno, no fim das contas, será o destino daqueles que escolhem viver em maldade e crueldade, sem arrependimento. A Bíblia é clara: o ódio e a crueldade não têm lugar no reino de Deus. O julgamento final revelará aqueles que viveram com corações endurecidos e incapazes de amar. Mas há esperança. A verdadeira liberdade está em deixar a maldade para trás, perdoar e viver com compaixão e misericórdia. E assim, com um coração transformado, podemos estar certos de que, ao invés de condenação, seremos recebidos no reino de Deus. Vivemos em um mundo onde a verdade parece ser cada vez mais relativa. O que é certo para um pode não ser para outro, e o que é considerado moral em uma cultura pode ser visto de forma totalmente diferente em outra. O problema do relativismo moral é que ele apaga as linhas claras entre o certo e o errado, substituindo a verdade absoluta de Deus por uma perspectiva pessoal imutável. A Bíblia nos ensina que a verdade de Deus é imutável, João 17:17, e qualquer tentativa de manipular a moralidade para atender a desejos pessoais nos leva para longe do plano divino. O relativismo moral cria um ambiente onde cada pessoa define o que é certo para si mesma. Isso pode parecer uma boa ideia à primeira vista, pois permite que cada um viva de acordo com suas próprias crenças e desejos. Mas a realidade é que, sem uma base sólida na verdade absoluta de Deus, as pessoas acabam se perdendo. Elas buscam satisfação no que o mundo oferece, mas esse caminho é vazio e sem propósito. Como a Bíblia diz em Provérbios 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas no fim conduz à morte. O relativismo moral nos engana, nos levando a acreditar que podemos viver sem limites, mas no fim, ele nos afasta de Deus e da vida eterna. A indiferença à verdade é uma das maiores evidências do relativismo moral. A ideia de que todas as opiniões são válidas e não há uma única verdade absoluta leva a um estado de complacência, onde as pessoas não se importam com o que realmente é certo ou errado. Esse tipo de pensamento cria um vazio espiritual. Quando as pessoas se afastam da verdade de Deus, elas acabam vivendo em confusão e incerteza. A verdade de Cristo é o único fundamento sólido para a vida. Quando ignoramos essa verdade, nos tornamos insensíveis às questões espirituais e ao julgamento final que virá. Talvez você conheça alguém que, embora conheça a verdade de Cristo, continua justificando suas ações com base no relativismo moral. Eu não vejo nada de errado nisso. Cada um tem seu próprio jeito de viver. Quem é você para me julgar? Essas frases refletem a mentalidade dos relativistas, que, ao invés de se submeterem à verdade de Deus, tentam adaptá-la aos seus próprios desejos e conveniências. Mas a Bíblia nos ensina que a verdade de Deus é imutável e inquestionável, e aqueles que escolherem ignorar a verdade eterna de Cristo serão responsáveis por suas escolhas no julgamento final. A indiferença à verdade não é apenas uma questão de ignorância, mas de escolha. Quando uma pessoa se recusa a ouvir a verdade e a se submeter a ela, está tomando uma decisão consciente de viver no erro. O relativismo moral faz com que as pessoas acreditem que não há absolutos.
Mas essa é uma mentira. A verdade de Deus é clara e objetiva, e sua rejeição leva à separação eterna de Deus. No fim, essa falta de arrependimento e a escolha de viver sem a verdade resultam no afastamento de Deus e na condenação eterna. Como podemos viver de acordo com a verdade em um mundo que constantemente distorce a moralidade? A chave está em conhecer e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. A Bíblia é o único guia seguro que temos para distinguir o certo do errado. Por meio do estudo das Escrituras e da busca constante por Deus, podemos resistir às tentações do relativismo moral e viver segundo os princípios divinos. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades ou resistências, mas que a verdade de Deus nos capacitará a viver de forma reta e justa. O relativismo moral é uma das grandes ameaças aos cristãos nos dias de hoje. Muitas pessoas querem seguir a Cristo, mas ao mesmo tempo tentam adaptar os ensinamentos dele à sua própria visão de mundo. Eles querem a paz de Cristo, mas não querem abrir mão dos direitos que acham que têm para viver do jeito que bem entendem. No entanto, Jesus nos chama a viver em obediência à sua palavra. Não podemos aceitar metade da verdade e descartar o resto. Quando tentamos ajustar os ensinamentos de Cristo para se encaixarem em nossas preferências, caímos na armadilha do relativismo moral, afastando-nos da verdadeira fé. O relativismo moral nos ensina que não há certo ou errado absoluto, mas a Bíblia nos ensina que existe sim uma verdade absoluta: Jesus Cristo. Ele é a única verdade que liberta, que nos guia para a salvação e que nos conduz a uma vida eterna ao lado de Deus. Ao vivermos de acordo com a verdade de Cristo, abandonamos a falsa liberdade do relativismo e encontramos a verdadeira liberdade, a liberdade de viver segundo os princípios do reino de Deus. Cada escolha que fazemos em conformidade com sua palavra nos aproxima de uma vida de paz e nos afasta do caminho da perdição. No julgamento final, aqueles que escolheram viver de acordo com o relativismo moral terão que prestar contas a Deus. Não importa o quanto tentem justificar suas ações com base em relativismos ou opiniões pessoais, a verdade de Deus será a medida pela qual todos serão julgados. Não há verdades alternativas ou jeitos diferentes de viver. O único caminho que leva à salvação é Cristo, e aqueles que escolherem viver sem Ele, ignorando a verdade eterna, enfrentarão a separação eterna de Deus. Portanto, o que você deve fazer diante de tanta confusão? A resposta é simples: voltar-se para Cristo e para sua palavra. Ele é a única verdade. Ao aceitar a verdade de Cristo, você rejeita o relativismo moral e vive de acordo com os princípios eternos de Deus. O julgamento final será um momento de revelação, e aqueles que escolherem a verdade de Cristo vivendo de acordo com sua palavra serão salvos. Não permita que o relativismo e a indiferença à verdade te arrastem para longe de Deus. A única verdadeira liberdade está em viver na verdade, em Cristo. Agora que você conhece os tipos de pessoas que estão em risco de condenação eterna, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa informação? Muitas vezes, achamos que temos o controle sobre nossa vida espiritual, mas a verdade é que nossas escolhas hoje determinarão nosso destino eterno. E acredite, não há espaço para achar ou pensar que está tudo bem. A decisão de viver de acordo com a verdade de Deus, se arrepender dos pecados e seguir a Cristo, é a única maneira de evitar o destino sombrio reservado aos que rejeitam essa verdade. Você está preparado para a segunda chance que Deus oferece? A Bíblia é clara: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4:7. O tempo de mudança é agora. Não adie mais a sua decisão. Lembre-se, o julgamento final será justo e sem retorno. Não há segundas chances após a morte. Então, se o que você vai fazer com o que aprendeu? Você pode escolher ignorar ou pode tomar uma atitude agora. Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e viver segundo a sua palavra é a única maneira de garantir que seu nome esteja no livro da vida e de escapar do destino do inferno. Se você sentiu no coração o desejo de mudar sua vida agora, não perca tempo. Arrependa-se dos seus pecados, aceite a graça de Deus
e comece a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Isso não só trará paz e alegria ao seu coração agora, mas garantirá uma eternidade ao lado de Deus. E se você quer continuar aprendendo sobre como viver de acordo com a vontade de Deus e não cair nas armadilhas do pecado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Não deixe essa mensagem ser esquecida. A mudança começa hoje.